Fala, gente. Vamos, cara. Vamos. Eu tô aqui, cara, hoje. Entusiasmado aqui, cara. Cheguei na parte aqui, teoria cinética dos gases. E eu queria gravar um vídeo muito top pra vocês, demonstrando todas as fórmulas da teoria cinética do gás. Eu peguei do livro do Moisés, né, do livro muito aprofundado, tá? E a parte mais fácil dele, com certeza, era essa parte que ele demonstrava as fórmulas da teoria cinética do gás, tá? E muitas vezes, os experimentos podem ser feitos a partir dessas fórmulas, muito tranquilas, tá? Não é muito difícil de demonstrar, é só você entender o sentido da física, né, nesses contextos, tá? E claro, isso aqui para quem vai fazer prova militar, a FUVEST também é uma boa, tá? Porque é um aprofundamento. Se eu não me engano, caiu uma questão na FUVEST que envolvia velocidade quadrática média de cada molécula e também velocidade quadrática média de cada molécula e a energia cinética total do todo, né? Do todo o gás. O gás que você está estudando. Depende da massa do seu gás e número de molécula, beleza? Primeiro, eu vou mostrar pra vocês aqui a primeira fórmula, que ela é descobrida estatisticamente, tá? Que é a famosa fórmula da pressão, tá bom? O que fala que é a pressão? A pressão, de maneira bem simples, ele fala que a pressão é 1/3 da densidade vezes a velocidade quadrática média, tá bom? Então olha que interessante, cara. Essa aqui é a equação, tá? Não sei se vocês estão vendo direitinho aí. É pressão igual a 1/3 da densidade vezes velocidade quadrática média, tá? De maneira bem simples, eu vou explicar essa equação para vocês e qual que é o sentido físico dessa equação, tá? No caso, 1/3 é adimensional, não consigo explicar o porquê, só na demonstração no dia, tá? Que eu vou explicar o porquê disso acontecer, tá bom? Mas vamos lá, gente. Em resumo, tá? Densidade, beleza? Massa sobre o volume, quanto de massa cabe em determinado volume, tá? E eu tenho aqui velocidade quadrática média, que é um termo que a gente usa lá na estatística física, tá? Beleza? Eu também consigo demonstrar ela, tá bom? Pra vocês. É bem tranquilo. Apenas com essa equação geral aqui, a gente consegue demonstrar a parada, tá? Então, olha que interessante. Olha que interessante mesmo, que é muito bonito, beleza? Vem aqui comigo, tá? Dessa equação, a gente consegue provar que a energia cinética de um corpo é proporcional à temperatura. Ah, mentira, cara, é sério. Ela só depende da temperatura. Ah, ela não depende, tipo, da massa molecular? Não, não depende da massa molecular. Ele depende do número de partículas que eu tenho? Não, não depende do número de partículas que você tem. Então ele vai depender da pressão, né? Não, não irá depender também da pressão. E constante universal dos gases? Pô, é a constante, cara, porque vai depender da constante universal dos gases se é uma constante. Então fica de boa, tá? Vai depender exatamente só da temperatura. Na equação lá, vocês vão ver algumas coisas, tipo, você pode acabar montando a proporção entre o número de mols e a energia cinética, mas não muda muito, né? Você fixa o número de mols e consegue estudar ali os corpos separadamente, tá? Então, vamos lá. De maneira bem simples. Esse cara aqui, a densidade, ele é massa sobre volume. Então já coloca aqui, pô, já vai colocando isso aqui, tá? Então você tem aqui pressão igual a 1/3 da massa sobre o volume, que multiplicado pela velocidade quadrática média. Esse V barra é velocidade quadrática média, na estatística, tá bom? Então fica de boa que eu vou mostrar pra vocês o que é esse cara também. Aí aqui no caso ficou dessa maneira, tá? Pega esse 3V que tá aqui embaixo e passa ele multiplicando, tá? Então eu tenho 3PV igual a massa velocidade quadrática média. Olha uma coisa que interessante, tá bom? Desse cara aqui. Aí eu te pergunto uma coisa, olha que interessante, cara. Quando eu tiro a velocidade quadrática média de um cara, eu tô estudando o gás ao todo ou uma molécula? Eu estou estudando uma molécula. Beleza, por quê? Porque, por exemplo, as moléculas estão bem agitadas, beleza. Se eu tiro uma média daquelas moléculas, eu vou ter a velocidade de uma molequinha só. Uma moléculazinha, não é verdade? Pô, eu tô tirando a média de ciclistas basicamente. Qual que é a média da velocidade de 3 ciclistas? Ah, beleza, vai ser a média de uma molécula só. Beleza? É uma média simples, né, basicamente. Então tá bom. Como é que eu faço para corrigir essa equação e estudar o gás como um todo? Você pega aqui, ó, multiplica pelo número de mols. Quer dizer, número de mols não, o número de moléculas, tá? Vem aqui, ó, número de moléculas, Nzão. Beleza? Tranquilinho? Você multiplicando pelo Nzão, basicamente aqui, gente, o que acontece aqui, ó? Você multiplicou pelo Nzão, então você tem aqui, ó, mv quadrado n, ok? E, cara, é só lembrar também que a equação geral dos gases, a equação de Clapeyron, beleza? Fala que PV é igual a nRT. Pressão vezes volume é o número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura, tá bom? Então pega PV igual a nRT. Você vem aqui e substitui, né? Então fica 3 vezes n RT. Isso vai ser a massa vezes velocidade quadrática média vezes o número de moléculas. Cara, na parte de mols, a gente estuda que a gente tem várias maneiras de encontrar o número de mols de uma partícula. Por exemplo, a primeira maneira da gente achar esse cara é a gente pegar o número de moléculas, dividir pelo número de Avogadro, que também é uma constante, tá? A constante de Avogadro, por quê? O que a constante de Avogadro fala? Ela fala que para cada mol existe 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então é um 6 seguido de 23 zeros. É coisa pra caramba, né? Então, basicamente, se eu pego o número de moléculas, divido pelo número de Avogadro, eu vou ter a quantidade de mol, que é o Nzinho, né? Que a gente tem lá, o Nzinho, tá bom? A segunda maneira, ok? É a gente pegar a massa total do meu gás e dividir pela massa molecular. Eu também vou ter, professor,
a minha quantidade de mols do meu gás, eu vou ter a quantidade de mols do meu gás, tá bom? É a mesma coisa, basicamente. Então a gente tem a massa total dividido pela massa molecular, e isso tem que dar a quantidade de mol. Por quê? Porque aqui é grama, embaixo grama por mol, corta, fica 1 sobre mol, mol vai pra cima, beleza? Bem de boa, tranquilaço. Ok, qual que é o mais melhor pra gente fazer aqui, gente? Qual que é o melhor pra gente fazer aqui, cara? Pra gente encontrar a energia cinética, é melhor a gente usar o N sobre NA, tá bom? Por exemplo, eu vou mostrar pra vocês o porquê disso acontecer, tá? Fica tranquilo. Eu vou apagar aqui rapidinho só pra gente continuar as contas, tá? Beleza? Vamos continuar aqui, tá, gente? Tô sem apagador, né? Então você pega aqui, ó. Nzinho é o que, gente? É o número de moléculas dividido pela constante de Avogadro. Então fica 3 vezes Nzão, Na, R, temperatura, massa, V barra quadrado, Nzão, beleza? Pega agora o Nzão aqui, ó, P, por isso que eu falei pra vocês, tá? Ah, professor, mas cortava aqui também. Calma, vou explicar o porquê da gente não fazer isso, tá? Então a gente tem aqui Na, R, T, tá bom? Olha que interessante agora. Cara, isso aqui, meu irmão, é o sentido físico da parada. Olha que bacana, tá bom? Olha que foda, cara. Pera. 3RT igual a MV sobre 2, beleza. O que você vai fazer agora, cara? Pega aqui, ó, divide por 2 os dois lados da equação. Por quê? Porque se são iguais, permanecem iguais, tá bom? Então você tem aqui mv quadrado sobre 2, que é a energia cinética de um cara. Então, pô, chegamos no que a gente queria, né? Energia cinética. Então pega esse cara aqui, ó. A energia cinética vai ser 3RT sobre Na, só que o R sobre o Na, a gente dá o nome de constante de Boltzmann, tá bom? Então fica 3kT, tá bom? Então fica 3K, que é a constante de Boltzmann, vezes a temperatura, dividido por 2. Tá bom? Então, basicamente, se eu for calcular a energia cinética de cada molécula minha, eu pego esse cara, que é a energia cinética, vai ser basicamente 3 meios de kT. A K é a constante de Boltzmann, que é a constante universal dos gases ideais, dividido pela constante de Avogadro, que dá esse cara aqui tudo, tá? Só que acabou por aí não, por quê? Porque o N, que era o número de moléculas, a gente cortou. Por que a gente cortou? Então significa que a gente está estudando um gás por vez. Então o que a gente faz agora? A gente pega basicamente, tá? E multiplica pelo N, que é o número de moléculas que a gente tinha, beleza? Então multiplicando pelo N, aqui, ó, a gente pega, multiplica pelo N, então fica a energia cinética total do meu corpo, vai ser 3 meios de NKT, tá bom? Essa aqui é a equação, basicamente, o famoso U, né, que as pessoas falam, basicamente. Então, de maneira bem simples, a gente demonstrou essa parada aqui, mas o N, tá bom? A gente pode voltar, basicamente, olha isso aqui, cara, isso aqui é o sentido físico, né? Aqui fica de volta o R sobre Na, esse cara é basicamente, né, o número de mols. Então não muda bosta nenhuma, tá? Não muda bosta nenhuma. Porque a gente tem aqui esse cara, 3 meios de P, número de mols. Então fica 3 meios de N, R, T, tá bom? Então a gente conseguiu a energia cinética total de um cara, tá bom? Então basicamente, se a gente consegue essa equação aqui, número de mols, constante universal dos gases, temperatura, e eu tiro 3 meios disso, acabou. Você tem literalmente a energia cinética total do seu gás. E nessa equação você também fala que a temperatura é proporcional à energia cinética total do meu corpo, tá bom? Então pronto, a gente demonstrou que com essa formulinha a gente consegue a energia cinética total do meu gás, tá bom? Fala, gente, agora, cara, eu dei uma voltada aqui agora, porque agora a gente vai demonstrar a velocidade quadrática média. Cara, esse aqui é o mais bonito que tem, sério mesmo, cara. Dá pra você literalmente saber a velocidade de cada molécula. Cara, isso aqui é bonito demais, né, velho? Você tá doido. Basicamente, o que é a velocidade quadrática média? Quando você tira a velocidade quadrática média, ela não fala a velocidade em si, ela fala o quadrado da velocidade de cada molécula, tá? Por exemplo, a definição mais formal na estatística física, tá? Ele fala que a velocidade quadrática média vai ser V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais tandandã mais V2 ao quadrado, tudo dividido por N, tá bom? Essa é a definição formal, basicamente, tá? Da velocidade quadrática média, tá? Tá meio tortinho, mas tudo bem, tá? Essa aqui é a definição formal lá na estatística, tá? Mas agora a gente vai relacionar essa parada com os gases pra ficar muito mais fácil. Você quer ficar somando o quadrado de parada e depois dividir por N? Não, não quero fazer isso não. Então bora deixar um pouquinho mais fácil, tá? Pra vocês. Vamos lá. Vamos pegar aquela primeira equação fundamental da pressão, equação cinética dos gases. Pega ela aqui, ó. Pega ela aqui, gente. Pressão igual a 1/3 da densidade velocidade quadrática média, tá bom? O quadrado da velocidade quadrática média. É meio estranho, eu sei disso, tá? Aqui você tem equação fundamental da energia cinética dos gases, tá? Então, beleza. Desmantela esse cara. Esse cara é massa sobre volume, então fica pressão, ok? Igual a massa sobre 3 volume. Como assim? Ficou massa sobre volume, multiplica aqui, ó. Fica massa sobre 3V. E multiplica pela velocidade quadrática média, tá bom? Pega agora esse 3V e passa multiplicando. Ou multiplica por 3V do lado da equação, tá? Pra assumir que esse cara aqui de baixo. Beleza? Então fica 3PV é igual a MV barra quadrado. Igual eu falei pra vocês, tá bom?
Se eu tô estudando basicamente aqui a massa como um todo, gente, olha que interessante. Se eu tô estudando essa massa como um todo, sabe o que dá pra gente fazer? Sabe o que dá pra gente fazer? Olha que interessante, tá? Eu não preciso corrigir ela. Por quê? Porque eu não preciso corrigir ela. Porque eu quero realmente estudar cada cara. Eu quero estudar realmente cada partícula. Eu não quero estudar a partícula como um todo, basicamente, com a energia cinética do total do meu gás. Então eu não preciso multiplicar pelo número de moléculas, tá? Então pega aqui, ó. Esse cara é 3, no caso, nRT. Por quê? É só lembrar, né? PV igual a nRT. Pressão vezes volume é o número de mols vezes a constante universal do gás vezes a temperatura, tá? Então pega aqui 3, beleza? nRT é igual a massa total do meu gás vezes velocidade quadrática média, tá bom? Lembra lá das duas fórmulas de calcular o número de mols do meu cara? Ou eu pego o número de moléculas, divido pela constante de Avogadro, ou eu pego a minha massa e divido pela massa molecular. Vamos pegar agora e vamos pegar e vamos multiplicar. No caso, vamos pegar que esse cara é a massa total dividido pela massa molecular, tá bom? Primeira coisa que dá pra você fazer aqui, ó. Cortar esse cara com esse, dividir os dois lados da equação por MT, que é a massa total, tá? Então vem pra cá aqui, ó. Beleza? Deixa eu apagar esse cara aqui. Apaga esse cara. Então fica 3RT sobre massa molecular. 3RT sobre massa molecular. Isso é V barra quadrado, tá? Simples, de maneira bem simples. Aplica a raiz quadrada dos dois lados da equação, tá? Beleza? Você corta em 5 expoentes, coisa mais fácil do mundo, tá? Então, olha que interessante você vai fazer agora, tá? Como é que fica isso aqui, cara? Fica V barra, que é a velocidade quadrática média, que é o que a gente queria. Fica a raiz de 3RT sobre a massa molecular. Lembra que eu falei que a velocidade quadrática média é proporcional, basicamente, a massa molecular? Tá aí, gente. Tá aí nossa equação, tá? Tá dando um brilho, não sei porquê. Tá dando um brilho muito forte. Não sei porquê, tá? Mas tá aqui, gente. V barra igual a raiz de 3RT sobre massa molecular, tá bom? Então, basicamente, se o cara perguntar lá, a primeira pergunta que eu fiz pra vocês, tá bom? Aqui, ó. Agora dá pra ver, né? Velocidade barra é igual a raiz de 3RT sobre massa molecular. Ok? Tranquilo? Beleza. Agora, se o exercício te perguntar o seguinte, tá? Na FUVEST lá. Se eu tenho ambas gases têm a mesma temperatura, eu tenho a mesma energia cinética. Ok? Só que se eu comparo o hélio e o hidrogênio, que tem massas moleculares diferentes, eles também terão mesma velocidade quadrática média? Não. Não terá. Beleza? Não terá. Basicamente, é isso que a gente assume com esta equação, tá bom? Então, lembra lá, a energia cinética é totalmente proporcional à temperatura, em Kelvin. Se lembra? Em Kelvin, pelo amor de Deus. Ah, professor, mas também é proporcional aqui. Mas tem a massa molecular. Lá tem massa molecular? Não. Só tem o número de mols. Só que o número de mols, a gente fixa o número de mols. Aqui também tá fixo o número de mols, tá? Porque não tem em função do número de mols. Então, muda alguma coisa eu pegar, por exemplo, o número de mols em basicamente um cara que eu tô estudando só um átomo? Não, né? Não faz sentido, basicamente. Então fica, cara, a critério de curiosidade, tá? Todas essas definições. A gente definiu o porquê, basicamente, de... Deixa eu lembrar agora. A fórmula da energia cinética total de um gás. A gente também demonstrou a velocidade quadrática média de um gás, de uma molécula de um gás, tá? Aí depois, se você quiser, basicamente, a velocidade total do meu gás, basicamente, você pega e multiplica por N, tá? Muito fácil mesmo. Então, cara, olha que aprofundamento bonito, tá? Na próxima, a gente vai ver o teorema da equipartição da energia cinética. Cara, esse aqui é o mais bonito de todos, velho. Fala, gente, agora vamos continuar aqui agora, o teorema da equipartição de energia, tá bom? Esse teorema é para você entender gases de diferentes estruturas moleculares, tá bom? Por exemplo, você tem aqui a energia cinética total de um corpo, a gente estudou que era 3 meios de nRT, só que especificamente isso é quando você tem um gás composto só de um átomo. Por exemplo, o meu gás ele é composto só de hidrogênio, ok? Eu consigo basicamente determinar a sua energia cinética total 3 meios de nRT, ok? Isso é tranquilo? Beleza. Só que agora, e esse cara aqui? O que eu faço com ele, cara? E agora se for um gás, por exemplo, N2? O que eu faço com N2? Um O2, ozônio. O que eu faço? Tem o que fazer muito não, né? Tem sim, fique tranquilo, tá? O que fala o teorema da equipartição de energia? Ele fala que cada grau de liberdade corresponde a meio de nRT. Como assim? Cada grau de liberdade a meio de nRT? Exatamente isso que você entendeu, tá? Por exemplo, o hélio, ele é uma bolinha. Pensa comigo, o átomo o que é? Vamos supor que seja uma bolinha, mas não é uma bolinha, né? Claro. Mas vamos supor que seja uma bolinha. O hélio. O átomo aqui, ó. Hélio. Peguei aqui na mão, beleza. Coloquei ele aqui no centro. Hélio, ok? O que vai acontecer é o seguinte, ele pode vir para cá, ele pode transladar para o X, ele pode transladar para o Y, ele também pode transladar para o Z. Eu fiz errado aqui, tá, gente? Aqui é Z. As 3 dimensões do plano, né, basicamente. O terceiro plano do nosso mundo, 3 dimensões, tá? Então tem aqui, ele pode transladar para cá, para cima e para a profundidade, que é Z, tá bom? Então, ele tem 3 graus de liberdade, basicamente. 3 de translação e 0 de rotação. Como assim rotação? Calma. Então fica 3 vezes meio de RT, então vai dar 3 meios de nRT, tá bom? Então a energia cinética total desse cara aqui é 3 meios de nRT, tá bom? Só que agora, pega esse cara aqui, ó,
que é o N2. É um N ligado com outro N, que forma uma molécula, né, de 2 átomos de N, que é o nitrogênio, beleza. Agora, olha que interessante. Pega esse cabo, basicamente, finge que é uma barra, né, basicamente. É uma barra. Por que é uma barra? Pega a barrinha, coloca aqui, ó, barrinha, beleza? Vai ficar melhor aqui, porque tá dando luz, não sei porquê, tá? Pega essa barrinha, basicamente, e coloca ela bem aqui, ó. Por exemplo, sei lá, aqui no meio mesmo. Por exemplo, aqui, ó. Ok? O que pode acontecer com essa barrinha? Ela pode transladar para cima? Pode. Ela pode transladar no sentido X da parada? Pode. Ela pode ter uma profundidade, ela pode andar para a profundidade? Pode. Então ela pode transladar por 3 caminhos diferentes. Então ele tem 3 para translação. Ok? A mesma coisa para esse aqui, tá, gente? 3 para translação também, ó. 3 para translação. Translação, tá bom? Só que agora, olha que interessante, quando a gente tá falando de, por exemplo, uma barra. Olha que legal. Se eu pegar agora esse cara, eu posso girar ele no Y, não posso? Por quê, ó? Por exemplo, eu pego ele aqui e giro assim, ó. Beleza? Eu pego aqui a barrinha e faço aqui com ela, ó. Lei, girei a barrinha no Y. Posso fazer isso? Eu posso fazer isso, ok. Então ele tem 1 para a rotação. Agora, o que eu peço? O que eu faço aqui? Eu faço basicamente o seguinte. Eu transladei pra cá. Eu posso transladar também no sentido Z, não posso? Eu posso fazer isso aqui, ó. Pei. Fazer uma rotação nesse cara, não posso? Pode, né? Então eu tô rotacionando o cara aqui, ó, no Z. Tá bom? Só que se eu pegar agora a barrinha, olha de frente aqui, ó. Tá vendo? E eu rotacionar ela, muda alguma coisa? Muda alguma coisa? Não, né, cara? Tá mudando alguma coisa? Não. Isso a gente vê com muito detalhe na física quântica, que a gente fala que essa rotação, ela é desprezível, tá? Mas, claro, isso aí precisa de um aprofundamento, claro, por causa de várias teorias, né, quânticas aí, mas ela é desprezível aqui nessa física básica, tá? E também lá é desprezível também na física quântica. Mas eu não vou conseguir te explicar porque eu não tenho o arsenal que precisa para explicar essa parada, tá? Então a gente tem 2 para rotação, ok? Eu tenho 2 graus para rotação. Agora pega o seguinte, 3 mais 2, 5, multiplica 5 vezes meio de nRT para cada grau de liberdade. Então minha energia cinética total do meu corpo vai ser de 5 meios de nRT, ok? Olha que interessante, cara. Isso aqui é muito bonito, né? No sentido físico, né? Basicamente. Então pronto, eu te mostrei em 25 minutos tudo de aprofundamento de energia cinética. Te mostrei como demonstra a fórmula da velocidade quadrática média de cada molécula no meu gás. Eu te demonstrei também. Também, deixa eu lembrar agora, que a energia cinética é diretamente proporcional à temperatura. Então, por exemplo, se eu tenho uma temperatura, eu posso medir o tanto de energia cinética que eu tenho em gás. E também em uma molequinha. Posso? Não posso? Posso medir isso também, tá? Só que eu também demonstrei pra vocês que para diferentes moléculas, a gente tem diferentes energias cinéticas por causa dos seus graus de liberdade. Então, por exemplo, uma bolinha, 3 meios de nRT, beleza. Só que agora, se for um bastão, basicamente, 2 moléculas, aí a gente tem 5 meios de nRT. Agora, se for, por exemplo, 3 moléculas, aí o negócio já fica outro nível, tá? Aí você tem que entrar na física quântica e também mais na física moderna pra realmente desmitificar essa parada, tá? Cara, videozão top de linha, tá? Deixa seu like aí, cara. Segue pra compartilhar, segue e compartilha esse vídeo aí, que vai ajudar eu bastante, tá bom? Falou, gente, até a próxima aula.